Todo mundo fala sobre a era de Arnold Schwarzenegger, mas e se eu te dissesse que a evolução mais fascinante do bodybuilding aconteceu depois dele, e justamente por causa dele? Então esquece tudo que você pensa que sabe sobre treinamento, sobre físico clássico e até sobre a famosa Golden Era. Porque eu, personal Fábio Vilas Boas, hoje vou revelar como a filosofia de Arnold Schwarzenegger ainda molda os titãs de hoje e como você pode usar esses princípios atemporais no seu treino. Então, antes de mais nada, já clica no botão hypar para me ajudar, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like para fortalecer e comenta no vídeo, porque sua opinião é muito importante. E claro, se você quer turbinar seus resultados com suplementos de verdade, acesse o site dos meus parceiros. No site da Max Titânio, meu cupom é MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto. Ou no site da Probiótica, o cupom é Personal Fábio para 15% off na compra de qualquer produto. Os links estão nas descrições e nos comentários fixados. Bora juntos mergulhar nessa história que mudou o mundo do bodybuilding. O projeto da Era de Ouro, a Golden Era do bodybuilding. Para entender a evolução depois de Arnold Schwarzenegger, a gente precisa revisitar o que ele deixou como base. Arnold não era só bíceps gigantes e peito imenso, ele tinha uma filosofia muito clara: alto volume de treino, conexão mente-músculo e instinto no treino. Isso significa passar horas na academia fazendo séries intermináveis de supino, rosca e agachamento, mas sempre buscando sentir cada fibra sendo contraída. Em entrevista, Arnold dizia: o músculo não cresce se você não sentir a queimação. E quando esse conceito de conexão mente-músculo, hoje confirmado por estudos científicos, continua sendo um dos pilares mais fortes no treinamento moderno. Tem uma meta-análise publicada na European Journal of Sports Science de 2016 mostrou que o foco atencional interno, ou seja, pensar no músculo trabalhando durante o exercício, aumenta a ativação muscular medida por eletromiografia. Esse estudo de Schoenfeld e os colaboradores em 2016, ou seja, aquilo que Arnold já pregava nos anos 70, hoje a ciência comprovou. E não dá para esquecer da personalidade magnética do cara. Ele não era só um atleta, ele era uma figura carismática que inspirava multidões. O resultado, a filosofia de treino dele virou modelo padrão para gerações futuras. Quem aqui já tentou treinar com aquele pump estilo Arnold? Coloca aí nos comentários se você já fez ou gostaria de testar um treino desses inspirado na Golden Era do bodybuilding. Agora vamos falar da chamada Era dos Mass Monsters e a mudança científica. Depois do Arnold, o bodybuilding começou a tomar outro rumo. Se na Golden Era a estética era a prioridade, nos anos 90 e 2000 surgiu a Era dos Mass Monsters. Estamos falando de caras como o inglês Dorian Yates, que revolucionou o esporte com um físico mais denso, mais pesado, mais volumoso. Dorian introduziu uma filosofia quase oposta à de Arnold. Enquanto Arnold treinava por horas com altíssimo volume, Dorian defendia o HIIT. Por favor, não confunda com High Intensity Interval Training. HIIT era High Intensity Training, simples assim. E como que o High Intensity Training do Dorian Yates funcionava? Poucas séries, altíssimas intensidades, até a falha total. Isso se apoiava em estudos da época que mostraram que o estímulo máximo de intensidade poderia gerar hipertrofia igual ou até maior do que treinos longos. Além disso, a ciência da nutrição e da suplementação começou a evoluir. Proteínas em pó ficaram mais acessíveis. Além disso, a ciência da nutrição e da suplementação começou a evoluir. Whey protein ficaram mais acessível. A creatina começou a ser usada de forma massiva e depois da década de 90, os estudos como o de Kreider e os colaboradores no Journal of Strength and Conditioning Research já mostravam ganhos significativos em força e massa magra com suplementação. Essa mudança também coincidiu com a ascensão do bodybuilding profissional como negócio global, onde o público passou a esperar físicos cada vez maiores. O legado de Arnold Schwarzenegger de disciplina e paixão pelo esporte se manteve, mas a receita mudou bastante. E aí, você prefere o estilo de treino old school, mais volume, pump, ou o high intensity training, que é brutal,
que o Dorian Yates usava? Comenta aí nos comentários porque eu quero muito saber. Hoje vamos debater sobre estética versus Mass Monsters, um enigma moderno. Hoje o bodybuilding vive um dilema, estética clássica ou Mass Monsters. Arnold Schwarzenegger defendia a simetria, cintura fina, a proporção, já o bodybuilding open moderno valoriza a massa bruta, com físicos gigantescos como Ronnie Coleman, Jay Cutler, Phil Heath, Big Ramy e o nome do momento, Nick Walker. Mas essa tensão gerou um movimento novo dentro do esporte. A criação da categoria Classic Physique, vai vendo. Sobre qual foi o objetivo? Trazer de volta justamente o físico clássico, inspirado no Arnold Schwarzenegger, no Frank Zane, entre outros. Isso mostra como o legado do Arnold não só sobreviveu, mas ainda dita os rumos do esporte. Além disso, as redes sociais mudaram muito. Hoje, um físico esteticamente agradável pode ganhar tanto ou até mais relevância do que um físico de palco do Mr. Olympia. Um estudo publicado na Frontiers in Psychology em 2021 mostrou que a exposição a físicos considerados ideais nas redes sociais influencia diretamente a motivação de treinos de jovens praticantes. Estudo de Fardolho e outros colaboradores de 2021. Ou seja, a estética voltou para o debate por causa da influência digital. E eu te pergunto, você acha que o físico mais bonito é aquele mais maçudo ou o clássico e proporcional? Comenta aí, vamos debater juntos. Vamos além do palco, o impacto cultural duradouro de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger não parou no palco, ele se tornou um ícone mundial. Foi para o cinema, virou governador da Califórnia, criou um império de negócios, mas principalmente ele ajudou a transformar o fitness em estilo de vida global. Seu espírito empreendedor e a autopromoção abriram caminho para o que hoje a gente vê como marketing digital fitness. Influenciadores, criadores de conteúdos, todos eles, de certa forma, seguem o modelo de Arnold. Ele já entendia que vender a sua imagem era tão importante quanto ganhar títulos, goste ou não. E o melhor exemplo do impacto cultural dele é o Arnold Sports Festival, que começou como uma competição de fisiculturismo e hoje é um dos maiores eventos multiesportivos do mundo, com strongman, artes marciais, crossfit, esportes de força e saúde. Arnold basicamente pegou o bodybuilding de um nicho underground e jogou para o mainstream. Se hoje você está aqui assistindo esse vídeo sobre bodybuilding no YouTube, pode agradecer muito ao legado dele no meu canal, entre tantos outros que também fazem esse mesmo trabalho. Vamos falar do futuro do bodybuilding, para onde vamos a partir daqui. E agora, para onde o bodybuilding caminha? Estamos vendo tendências emergentes incríveis. A inteligência artificial já está ajudando a criar treinos personalizados. Wearables medem cada detalhe do seu gasto energético e da sua recuperação. A nutrição personalizada baseada em genética promete ser o próximo salto, mas ao mesmo tempo cresce a preocupação com saúde e longevidade. Cada vez mais pessoas falam do bodybuilding natural, da importância da recuperação, do sono e até de treinos mais sustentáveis. Estudos recentes, como a meta-análise de Rick e outros colaboradores em 2018 no Sports Medicine, confirmam que a progressão de carga bem estruturada é a chave para resultados duradouros, reforçando assim que princípios básicos como os de Arnold ainda são válidos, mesmo em um futuro de alta tecnologia. A pergunta que fica é, se Arnold estivesse competindo ainda hoje, será que ele iria para o Classic Physique ou se adaptaria ao Open atual? O que você acha? Coloca aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião sobre isso. Então, resumindo, o Tio Arnold não foi só um bodybuilder, ele foi mais que isso, ele foi um arquiteto da filosofia que ainda molda o esporte. Da Golden Era até os Mass Monsters de hoje, do debate estética versus Mass Monsters até o futuro tecnológico do bodybuilding, tudo tem um pouco da influência dele, acredite. E agora eu quero ouvir você. Qual fase você mais admira? A clássica do Arnold ou a brutalidade de Dorian Yates, Coleman e a estética da Classic Physique? Se você curtiu esse vídeo, já sabe,
Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, dá uma hypada e entra para a área de membros para ter acesso a conteúdos exclusivos por R$ 1,99 por mês. Não esquece também os meus cupons MAX10 Personal Fábio no site da Max Titânio para ter 10% off na compra de qualquer suplemento, ou eu próprio Personal Fábio para ter 15% off na compra de qualquer produto. E segue também no Instagram, TikTok, Facebook para acompanhar mais dos meus conteúdos nas redes vizinhas. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Você faz parte desse legado comigo e agora não sai não. Clica em um dos vídeos recomendados ou na playlist na tela final, porque eu preparei mais conteúdos que vão levar o seu treino e sua evolução para um próximo nível. Muito obrigado, valeu, um forte abraço, fica com Deus, bons treinos e a gente se vê.